Podcast Mais Saúde, cuidando de você. Olá, ouvintes da Rádio Web TJBA. Estamos iniciando mais um podcast Mais Saúde, uma iniciativa da Secretaria de Gestão de Pessoas com apoio da Assessoria de Comunicação. O mês de março é conhecida pela cor azul marinho, em conscientização ao câncer coloretal. Essa neoplasia se origina no intestino grosso, a região final do nosso trato digestivo e anterior ao ânus. Para trazer informações detalhadas sobre o assunto, convidamos a doutora Adriana Bahia, coordenadora de assistência médica do TJBA. Doutora, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Kaique. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito importante a gente participar de ações como essa para promover a conscientização ainda maior de temas tão relevantes quanto o câncer de intestino. Obrigado, doutora, por aceitar nosso convite. E, doutora, podemos falar em fatores determinantes para a doença? Sim, o câncer de intestino é um câncer extremamente prevalente, ou seja, tem vários casos acontecendo. Ele também determina um número expressivo de mortes, então quanto mais cedo a gente identificar, melhor. Então, quem são aquelas pessoas que podem desenvolver o câncer de intestino? Do ponto de vista genético, né? Genético é uma coisa que a gente não pode mudar. A idade é um fator importante. Doenças genéticas que têm pólipos, que são verdadeiros nódulozinhos intestinais, que podem evoluir para um câncer de intestino. Alimentos tipo embutidos, enlatados, alimentos ultraprocessados, a inatividade física, diabetes tipo 2. Então, basicamente, doença inflamatória intestinal, que é um fator de risco relevante para o aparecimento da doença. Então, são esses casos que a gente precisa prestar atenção. Ótimo, doutora. E nós sabemos que a medicina preventiva, ela possui um papel fundamental na detecção precoce e tratamento desse câncer, né, que é o câncer de intestino. Como é que podemos trabalhar para reduzir as estatísticas e promover uma saúde mais preventiva? No caso de prevenir o aparecimento do câncer de intestino, é necessário mudança de estilo de vida e controle daquelas doenças que a gente não pode mudar. Uma das ferramentas que a gente tem é a colonoscopia. A colonoscopia é um exame de avaliação do intestino e que promove a possibilidade da gente identificar lesões pré-cancerosas. E no mesmo exame, assim como ele avalia, identifica, ele também pode, esses pólipos também podem ser removidos. É correto afirmar que a realização dessa colonoscopia deve ser feita a partir dos 50 anos em pessoas sem sintomas e a partir de 40, caso haja um histórico de câncer na família? Até pouco tempo atrás, a gente tinha o guideline, ele mostrava que era acima de 50. De uns tempos para cá, isso não é uma unanimidade, de uns tempos para cá, algumas sociedades resolveram, principalmente a americana, resolveu antecipar a colonoscopia para 45 anos. Então, mesmo sem sintomas, seja homem ou mulher, precisa fazer uma colonoscopia acima dos 45 anos. Como é esse exame? O exame é um exame endoscópico, né? É um exame que bota uma câmera, né, dentro do intestino e vai avaliar a mucosa, né, o tapete que reveste o órgão. Então, os pólipos, eles não são fáceis, você não vai sentir, porque o cólon, o intestino, ele é um órgão bem amplo. Então, quando os sintomas forem surgir, sintomas de alarme, que a gente chama, aí, às vezes, pode ser um pouquinho tarde. Então, é importante que a gente identifique esses sinais de alarme, né? E procure o seu médico para poder antecipar a colonoscopia. Os sintomas que podem ser valorizados, acima de tudo, se você tem um intestino normal e de repente você passa a alterar este intestino, seja para prisão de ventre ou diarreia, catarro nas fezes com sangramento
mesmo você tendo o diagnóstico de doença hemorroidária, né, de uma coisa mais simples, mas tem que sinalizar uma perda de peso que você não sabe de onde veio, né? A massa palpável, que não é uma coisa que a gente gostaria de ouvir, né? Mas massa palpável, às vezes você está vendo o abdômen, percebe um carocinho diferente, pode ser. E principalmente anemia, que não em pacientes um pouco mais idosos, mas a anemia, quando ela é constante, não se consegue identificar um foco, está indicada a colonoscopia para afastar tumor de cólon direito. Então, a senhora acabou de citar indícios valiosos, né, para a pessoa já se preocupar Sim. com essa doença, né? E vamos supor, infelizmente, foi diagnosticada. Qual é o tratamento? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um bom profissional que identifique em que pé está essa situação. Então, o intestino, ele está com todo comprometido, isso pode ser removido só cirurgicamente, e o tumor de intestino, também chamado colo retal, ele tem, digamos assim, grosseiramente, 2 segmentos que a gente poderia atribuir, que seriam o cólon, que tem várias outras partes, e o reto. Mas o que eu quero dizer com isso? Só para chamar a atenção, é que tumor de intestino e tumor de reto, embora reto também seja uma parte do intestino, são tumores diferentes. No sentido de que o tumor de intestino, né, do cólon em si, o tratamento é eminentemente cirúrgico e quimioterapia, a depender do estágio que for encontrado. Aí o colega vai identificar se é só cirúrgico ou se é cirúrgico mais quimioterapia, só que vai ter se identificado depois. No caso do reto, ele pode ser feito cirurgia, quimioterapia e radioterapia às vezes. É um momento sensível que a pessoa passa, né? Também é importante acompanhamento psicológico. Totalmente. O diagnóstico de câncer, qualquer que seja a origem, qualquer que seja a localização, ele é um diagnóstico que impacta a todos, não só o profissional que está cuidando, mas o próprio indivíduo e o entorno dele. Então, todo o diagnóstico de câncer, e a gente está falando de câncer coloretal, isso também é uma verdade, a equipe precisa ser multidisciplinar. Aí entra psicólogo, entra nutricionista, entra fisioterapia e várias outras especialidades aí que poderiam ser agregadas ao tratamento também. Ótimo, doutora. E nós vivemos, né, numa era onde o consumo de alimentos ultraprocessados ele é exorbitante. E além desses efeitos colaterais desse nível de convivência com os alimentos, qual é a mensagem que a senhora deixa para os ouvintes para que possam priorizar esses cuidados com a saúde para não obter esse tipo de neoplasia? Se a gente focar na mudança de estilo de vida, a gente retira a maior parte de doenças crônicas não transmissíveis. No caso do câncer, no câncer de intestino, está relacionado também aos ultraprocessados, a orientação é sempre buscar o mais natural possível. A gente está hoje num mundo globalizado, então é procurar frutas, verduras, legumes, frutas, evitar gaseificados, refrigerantes, evitar principalmente os embutidos e enlatados, que eles têm uma substância para conservar, que é o nitrito. Então, isso daí é muito, muito importante. Os defumados em geral, né? Muito ruim. O presunto, o peito de peru, o blanquê, que é dito saudável. Então, tem vários outros alimentos que podem ser removidos, né? Uma dieta saudável, que é frutas e verduras, basicamente, e atividade física. Eu acredito que a gente consiga envolver praticamente a prevenção, né, de um grande número de doenças, inclusive o câncer de intestino. É aquela coisa, né? A importância do cuidar da mente e também cuidar do corpo, né? Seguramente. Falam-se muito sobre histórico familiar ser um fator determinante, correto, doutora? O histórico familiar, ele é de extrema importância, porque pacientes que têm parentes de primeiro grau numa idade jovem devem antecipar sua colonoscopia em 10 anos.
Então, é importante história pessoal ou história familiar. Na história familiar, tem algumas doenças que podem ter caroços no intestino e esses caroços se malignizarem. Esses indivíduos que têm história familiar de vários pólipos ao longo do intestino, onde é 100% de certeza que esses indivíduos irão desenvolver câncer de intestino, eles são obrigados a fazer a colonoscopia. Existem outros fatores determinantes, né, que é o consumo de álcool, o ato até mesmo de fumar. E pensando na colonoscopia como é um exame invasivo, né, de certa forma, ele tem que ser feito todos os anos? Como é que funciona esse processo? A colonoscopia é um exame invasivo, sim, mas não pode ser um tabu. Colonoscopia é um exame endoscópico, que, como eu falei, ele vai avaliar a parte interna do intestino e ele não só vai olhar, como ele vai retirar o que ele encontrar, seja todo o fragmento. A gente não faz biópsia de pólipo, a gente faz a retirada do pólipo inteiro para análise. Então, ali ele vai ser removido totalmente. E ali a gente consegue reduzir o aparecimento dos cânceres através desse procedimento. Então, a colonoscopia, ele é um exame invasivo, mas é um exame necessário. E como você falou, é um exame que precisa ser feito, não precisa ser feito com regularidade. Então, a cada 5 anos, a gente tem que classificar os indivíduos em baixo, médio e alto risco. Pessoas que nunca tiveram nada, absolutamente nada, estão acima de 45 anos e vão fazer só por uma rotina, essas pessoas não precisam fazer colonoscopia todo ano. Faz a cada 5 anos. Isso não quer dizer que você não vai rastrear câncer de intestino de outra forma. Existem outros exames, dos exames que a gente tiver anteriores, a gente pode intercalar esses exames e fazer um rastreamento mais seguro, independente de estar fazendo colonoscopia todo ano. Então, doutora, muito obrigado pela contribuição nessa pauta. Vamos ficar por aqui nessa conversa e vale ressaltar que esse podcast é uma iniciativa da Secretaria de Gestão de Pessoas com apoio da Assessoria de Comunicação. Para receber informações da SEGESP, solicite o link de acesso do grupo virtual do WhatsApp pelo número 719-8158-3628. Vou repetir aqui para vocês. 719-8158-3628. Querido e querida ouvinte, o podcast Mais Saúde fica hoje por aqui. Lembrando que no canal do YouTube e no Spotify, a nossa nova plataforma também que estamos colocando os nossos podcasts, você pode escutar outros episódios. Obrigado.